Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma aula de teoria da comunicação falando de dois temas muito importantes e muito contemporâneos que são a pós-modernidade e o mundo líquido, né? A modernidade líquida. Então hoje vamos falar sobre esses dois temas que são muito relevantes e estão muito presentes no nosso mundo atual. Esse termo pós-modernidade teve como um dos seus principais divulgadores o pensador que nasceu em Kingston, em 1932, e morreu em Londres, na Inglaterra, em 10 de fevereiro de 2014, chamado Stuart Hall. Ele foi um grande pesquisador e um grande autor de livros importantes nos estudos das teorias da comunicação e contribuiu com obras fundamentais para os estudos da cultura e dos meios de comunicação, assim como para o debate político. Ele foi uma figura bastante influente. Ele foi um dos fundadores do Centre for Contemporary Cultural Studies, da Universidade de Birmingham, a qual dirigiu entre 1970 e 1979. O Stuart Hall examina 3 possíveis consequências da globalização sobre as identidades culturais. Então, repetindo, Stuart Hall examina 3 possíveis consequências da globalização sobre as identidades culturais. São elas: as identidades nacionais estão se desintegrando como resultado do crescimento da homogeneização cultural e do pós-moderno global. Ou seja, cada vez menos as pessoas têm identidades nacionais muito definidas, né? As pessoas estão cada vez mais em movimento, né? Mudando de país, vivendo em diferentes países ao longo de sua vida, e, portanto, as identidades nacionais vão ficando fluidas. As identidades nacionais e outras identidades locais ou particularistas estão sendo reforçadas pela resistência à globalização. Ao mesmo tempo em que cada vez mais aumenta a circulação de pessoas pelo mundo, há um processo de pessoas que ficam nos lugares e que fazem questão de reafirmar a sua própria identidade, os seus valores, os seus aspectos locais. E o terceiro é que as identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades híbridas estão tomando seu lugar. Ou seja, a pessoa tem uma identidade híbrida em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias. Em cada momento ela tem uma identidade. A gente já vai falar bastante sobre isso, que é o que caracteriza a identidade pós-moderna. Stuart Hall distingue, então, 3 concepções muito diferentes de identidade ao longo do processo histórico. São eles: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O sujeito do iluminismo está baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação. Ou seja, ele tem um núcleo interior que emerge pela primeira vez quando ele nasce, com ele se desenvolve e permanece essencialmente o mesmo até a sua morte. Ou seja, o indivíduo nasce, vive e morre tendo sempre a mesma identidade. Esse é o sujeito do iluminismo, né, que está muito ligado ao pensamento da Revolução Francesa, da centralidade do homem. Né? Então, esse é o sujeito do iluminismo. Também há o sujeito sociológico, que reflete a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não é autônomo e não é autossuficiente, mas ele é formado na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediam para o sujeito os valores, os sentidos e os símbolos, ou seja, sua cultura, dos mundos que ele habita. A identidade sociológica, portanto, é formada na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo, uma essência interior, que é o seu eu real, como chama o Stuart Hall, mas é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e com as pessoas com quem ele convive e com as identidades que os mundos oferecem a ele. Ou seja, ele nasce, ele se transforma no convívio com as outras pessoas e com as outras realidades, e ele morre transformado. Esse é o sujeito sociológico, né? Essa é a identidade sociológica. Por fim, vem o que o Stuart Hall chama de sujeito pós-moderno. Ou seja, aquele sujeito que não tem uma identidade fixa, essencial e permanente. A identidade dele é formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais ele é representado ou interpelado nos sistemas culturais que o rodeiam. Ou seja, esse sujeito ou essa identidade pós-moderna, ela é definida historicamente e não biologicamente. E o sujeito assume diferentes identidades ao longo de sua vida,
em diferentes momentos. Identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Ou seja, essa identidade está em permanente transformação, de acordo com os ambientes em que a gente vive. Então, por exemplo, eu posso ser fã de um heavy metal e ter uma identidade metaleira num determinado momento, depois virar fã de pagode e ter uma identidade pagodeira, depois mudar para os Estados Unidos, para Nashville e ter uma identidade country. Enfim, eu posso ter várias identidades ao longo da minha vida. E essas identidades são coerentes com o momento em que eu vivo e não mais com a minha vida como um todo. Né? Nós somos seres que nos transformamos permanentemente. Nesse sentido, é que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, nascido em 1925 e falecido em Leeds, no Reino Unido, em 2017, vai criar a expressão modernidade líquida para explicar os tempos atuais, marcados pela fluidez em que os seres humanos estão em contínua e irrecuperável mudança de posição. Ou seja, é um momento, né? A modernidade líquida faz parte do momento atual e é marcado pela fluidez em que os seres humanos estão em contínua e irrecuperável mudança de posição. Ou seja, nunca somos permanentes, né? Nós somos líquidos. Nós nos adequamos de acordo com os padrões e configurações que nos são apresentadas. Então, nós estamos em permanente choque e contradição. Ao mesmo tempo, nesse sentido, de acordo com Bauman, há uma liquefação dos padrões e a responsabilidade pelo fracasso cai principalmente sobre os ombros dos indivíduos. Né? Portanto, as relações sociais e afetivas tornam-se fluidas, inconstantes e, portanto, fadadas, de algum modo, a um certo fracasso. Mas a gente vê, o Bauman tem livros incríveis como a própria modernidade líquida, o amor líquido, né? Ele fala sobre as relações afetivas, em que qualquer relação que começa a dar sinais de fraqueza, a gente já pula para uma outra, e que a gente vai cada vez mais tentando experienciar situações, e que qualquer sinal de fracasso a gente já desiste e vai para um outro lugar. Então a gente está cada vez mais nas relações líquidas, nas relações fluidas, em que nada é permanente, nada é duradouro, e tudo é efêmero, tudo passa muito rápido. Nada é permanente, portanto. Ok? Então esses são os dois conceitos que são importantes para a gente pensar hoje, que são a pós-modernidade e esse mundo líquido, essa modernidade líquida na qual estamos vivendo. Ok? Espero que tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro. Um abraço para vocês, tudo de bom.